inocente, de Nenê Macagi, voz Iba Mendes. A razão por que todos os homens incautos enlouqueciam de amor por aquela menina, prematuramente expandida em esplêndida mulher, vinha da sua grande doçura e da morbosa sedução de seus movimentos ondulantes, misteriosos, involuntariamente lascivos. Disputadíssima na sociedade, a nenhum dos que a rodeavam davam preferência, e isto mais acendeu a cobiça dos homens. Julgavam-na fria, insensível e má, sem pensar que no coração ninguém manda, que não se é obrigado a amar um homem só porque este seja inteligente ou rico. É necessário que ele seja o homem esperado, o que, durante anos e anos, constituiu o nosso ideal. Com Fernanda de Castro se deu isso. Esperava o homem amado, aquele que devia vir. Daí o seu altivo desprezo aos que cobiçosamente a requestavam. Todavia chegou a ser noiva um pouco por piedade, um pouco por orgulho, de um primo que a amava desde criança. Mas Fernanda era uma mulher franca e sincera, sentia que não amava o primo, gostando apenas dele, e assim encheu-se de coragem um dia e delicadamente fez-lhe ver que não o faria feliz. O rapaz, compreendendo, desfez o compromisso de noivado e, desesperado com aquela recusa que lhe aniquilava a vida, partiu para o extremo norte, nunca mais dando notícias de si a pessoa alguma. A jovem sentiu-se aliviada daquele pequeno sacrifício, como ela o chamava, e partiu para o Recife, em visita a uns parentes. Foi ali que, já desiludida de encontrar o seu ideal, indo a uma exposição de pintura, numa troca de olhares fatal, sentiu dominar-lhe o peito uma dessas paixões que destrói como um vendaval, estraçalhando a vontade e a razão, mais poderosa que as leis humanas, mais forte do que a morte. Feita as apresentações pela sua grande inteligência, pelos seus beijos de fogo, pelo veneno imponderável que exalava seu corpo flexível, o Dr. Rubem Moreno, distinto médico espanhol, viu-se completamente cativado pela sedutora brasileirinha e não tardou a unir seu destino ao dela num casamento deslumbrante que marcou época no Rio de Janeiro. Grande sensação trouxera a Fernanda o casamento e, mulher bondosa e inteligente, cumulou de carinho e felicidade o ente a quem se entregara de corpo e alma, adorando-o ora em grave silêncio, ora em verdadeiro arroubo infantil. Plena a sua felicidade, porém efêmera, como sempre só ia acontecer. Quando, na fusão completa do seu amor, na compreensão absoluta da vida sexual, a natureza lhe anunciara um filho, e esse filho lourinho e bonitinho lhe nascera numa risonha manhã de abril, desmoronara-se como um grande bloco de pedra a cair num abismo, a felicidade que ela julgava conservar toda a vida. Mês e meio após o nascimento da criança, quando recostada nos travesseiros, ela a amamentava, fixando-a bem, ficou um instante atordoada, perplexa. Tomou o bebezinho que chorava, virou-o, ergueu-o, abriu-lhe os olhos, limpando-os do pranto, estudando-lhe as feiçãozinhas delicadas, ainda não bastante delineadas. Santo Deus! Por um desses caprichos cruéis da natureza, o que a ciência chama de impregnação afetiva, seu filho saíra exatamente parecido com o noivo desprezado, a mesma cor de olhos, o mesmo talho exótico da boca, a mesma linha do nariz. Repentino choro nervoso sacudiu-a toda, e os seus longos cabelos castanhos, desprendendo-se dos grampos que o seguravam, espalharam-se pela cama, cintilantes, dourados pelos raios solares que entravam pela janela. Era então por isso que seu marido, num desprezo brutal e grosseiro, a abandonara aos cuidados da enfermeira e da governante, dela não se ocupando mais. Para que esse castigo tremendo? Oh, antes houvesse morrido no parto,
em vez de sofrer tanto nele. Odiou então a criança, desejou-lhe até a morte, mas veio-lhe o remorso, gritou-lhe nas entranhas o amor materno e, recolhendo-se à sua grande dor, entregou-se toda à criação daquele inocente que, sem saber, lhe viera amargar para sempre a vida. Sofria verdadeira tortura com o desprezo do esposo. Almoçava e jantava sozinha, e se o procurava, era repelida com rudeza. Começou então a desanimar, a sentir uma desagradável sensação de depressão hipocondríaca e a convencer-se da inutilidade de qualquer esforço no sentido de readquirir o amor dele. Quando, tempos depois, a criança apanhou um forte resfriado, foi necessário que o pai viesse vê-la, pois estava passando mal. E a verdade repulsiva e asquerosa do seu desprezo, ela a teve numa frase grosseira que desprendeu da boca do marido enquanto ele examinava a criança enferma. Oxalá morra este filho do adultério. Como? O que dizes? Digo-te que és mais desprezível do que eu julgava. Conservares o fruto do teu amor culpado para me veres sofrer dia por dia, hora por hora, és nojenta e vil. Repara como ele é parecido com o teu amante, todos os traços, e eu só vi teu primo em retrato. Mas outro dia, abrindo uma de tuas gavetas, achei uma carta dele para ti, num tal exagero de lamentos de amor fracassado que me deu asco. Se tu não o amasses, não conservaria aquela carta. Imagino as recentes como devem ser, agora que ele já te possuiu. Oh, meu amor, não me ofendas assim, ouve. Eu só amo a ti, tenho te guardado absoluta fidelidade, pois é tudo o que eu tenho na vida. Eu sou inocente, não me condenes. Não tenho culpa dessa semelhança tão extraordinária de meu pobre filhinho com uma pessoa da qual não sei há 2 anos. Essa carta conservo-a porque prometi a meu primo, na hora em que partia para sempre, que a guardaria como uma lembrança do seu amor puro e desgraçado. Escuta-me. Mentes, nunca mais acreditarei em ti, e eu que te amava tanto. Como tiveste coragem de trair-me, a mim que sempre te tratei com o maior carinho? Parva, então não podias ver que Deus castiga os criminosos? Vamos, se queres ainda que te olhe, dá essa criança a alguém. Não posso vê-la, odeio-a, odeio-a. Tu não tens coração, és egoísta e mau. Neste momento em que se decide o nosso destino, em que te deixo de amar, porque agora quem me dá asco és tu. Repito-te que esse menino é teu filho legítimo, tu bem o sabes. O teu ciúme canalha é que te leva ao extremo de repudiá-lo e ofender-me no que tenho de mais sagrado, que é a minha honra. Mas não faz mal, seja o que Deus quiser. Porém te digo que jamais abandonarei meu filhinho. Acima de tudo eu sou mãe, tu não podes compreender o que seja essa palavra sublime. Fica-te com ele, criatura infernal, mas ambos me pagareis, eu saberei vingar-me. E saiu batendo estrondosamente a porta. 6 meses se passaram, Fernanda era apenas uma sombra do que fora, cada dia mais pálida, mais fina, mais silenciosa, ia perdendo lentamente a existência física. Noites inteiras passava sem dormir, remoendo tristes pensamentos, olhando o filho que, robusto, sadio, dormia a seu lado. Já há muito tempo não conseguia chorar pelo que se convencera de que ia enlouquecer. Fraca, cansada, com palpitações violentas, sentia uma pressão desagradável ao longo da coluna vertebral e vertigens constantes tornavam-na irritadiça e às vezes desagradável para com as pessoas que a rodeavam. Parecia-lhe ter um chapéu apertado na cabeça e sua vista enfraquecia a ponto de não lhe permitir costurar as roupinhas do filho. Zuniam-lhe os ouvidos, tremia de frio e tinha formigamentos e cãibras. Fora o abalo moral fortíssimo, a fraqueza das funções físicas que a haviam abalado assim. Não pela neurastenia, que a neurastenia se cura, mas pela dose mínima de arsênico que alguém diariamente punha na sua escassa comida.
Percebera isso logo depois que rompera com o marido, porém preferia morrer a queixar-se. Tinha certeza da sua inocência e isto lhe bastava. Doía-lhe, porém, deixar o filho em mãos estranhas. Mas que fazer? Uma peritonite aguda levou-lhe o filho após 20 dias de sofrimento. E ela ficou só num quarto, num arranque brutal de dor, sem lágrimas, sem palavras. Tremia-lhe, porém, o pobre corpo desgraçado e começou a passar os dias embalando o bercinho onde dormia a criancinha e, no seu delírio, sorria debilmente ao ver a figura do bebezinho a estender-lhe os braços. Estou vingado, agora basta de arsênico. Lavei a minha honra sem alarde, gozando e sofrendo ao mesmo tempo com a tortura dela. E não consigo esquecê-la, amo-a ainda. Ah, se o outro não a houvesse possuído. Monologando assim, subiu o Dr. Moreno à ladeira de um subúrbio carioca, a fim de atender o chamado de um amigo enfermo. É cedo ainda, disse. Eles só me esperam às 6 horas. Estou de barba crescida, nunca me barbeei fora de casa. Vou experimentar agora. E entrou assobiando na barbearia. Solícito, o barbeiro começou a barbeá-lo. Distraído, o Dr. Moreno pegou uns jornais velhos que estavam numa cadeira ao lado e pôs-se a lê-los. Eram os jornais do Amazonas que datavam de 1931. Abriu-os com preguiça. Seus olhares correram sem interesse pelos problemas da madeira e da borracha, quando de repente se fixaram numa pequena notícia. Manaus, 17. Foi ontem assassinado a tiros de revólver nesta cidade o engenheiro Dr. Francisco Pinheiro, que há pouco tempo voltava do Alto Acre, onde permaneceu cerca de 1 ano a serviço do governo. Matou o conhecido larápio Tinoquinho com o intuito de roubá-lo. O famigerado gatuno já se acha recolhido ao xadrez. Teve força de vontade suficiente para permitir que o barbeiro acabasse o serviço. Tomou depois um táxi, mandou o chofé tocá-lo a toda velocidade para o rio. A inocência de sua esposa estava comprovada, pois o ex-noivo morrera antes dela casar e a criança nascera 13 meses após o casamento. A noite gélida e sem estrelas mais lhe angustiava o coração, aquele pobre coração que ainda vibrava de amor e que desejava desafogar junto da vítima inocente as lágrimas porque tanto tempo havia retido em seu âmago torturado. Subiu célere as escadas e chegou ao quarto da esposa, num qual reinava completa escuridão. Quem é? Disse uma voz estranhamente velada. Eu, Fernanda. Ah, chegaste a tempo. Eu tinha tanto medo de morrer sem te falar primeiro. Deus ouviu a minha súplica. Eu queria te dizer que sou inocente e que sabia do arsênico, mas foi tanta a minha dor que eu nem tentei reagir, nem sei como tiveste coragem. Deverias ter consumado o ato mais depressa, assim tão devagar, doeu mais a alma do que ao corpo. Fernanda, perdoa-me. A calúnia que levantei de ti é das que não se perdoam, mas eu te amava tanto e sofri como um desesperado ao pensar que me havias traído. Noites e noites passei em claro, mas não foi só a ti que envenenei. Eu também me viciei na cocaína. Eu também estou condenado. Fernanda, Fernanda, perdoa-me. Foi por amor que te envenenei. Ouve-me. Dize-me que me perdoas, que ainda seremos felizes como dantes. Pronuncia essa palavra consoladora, a fim de que eu possa acender a luz para ver-te, para contemplar-te, para orvalhar-te o rosto com as minhas lágrimas que queimam como fogo. Fernanda, esperou alguns minutos numa ansiedade indescritível. Ouviu, num leve cicio, a palavra perdoo, debilmente balbuciada. Depois longo silêncio, depois nada. Como um autômato, acendeu a luz e caiu, chorando sobre a cama da esposa. Com a bela cabeleira espalhada pelo lençol transparente, como uma figura irreal de porcelana, Fernanda jazia morta sobre os travesseiros,
as mãos cruzadas sobre o peito, como se rezasse o Salmo do Perdão. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com